momento a palavra está com nosso irmão, amigo e bem famoso, pelo menos pelo nome, né? Vitor Hugo. Irmãos, boa noite. É um prazer rever aqui os irmãos, também o pessoal da live. Muito bom estar aqui novamente para poder compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Esse texto de hoje, essas lições que nós vamos tirar hoje da palavra do Senhor, elas são lições que impactaram tremendamente a minha vida. Na verdade, particularmente, é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, é este. Entendeu? Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Lucas, por gentileza. Lucas capítulo 23. Para quem não sabe, Lucas fica depois de Marcos, né? Tem Mateus, Marcos, Lucas. Depois. Capítulo 23. Pelo hino, você já sabe que nós vamos falar um pouco sobre algo relacionado à morte de Cristo. Não exatamente a morte somente do Salvador, né? Mas principalmente as circunstâncias e também as pessoas que estavam lá com ele. Hoje nós vamos tirar algumas lições da crucificação, principalmente focando no que o ladrão da cruz tem a nos ensinar. Ok? Lucas capítulo 23, vamos orar? Vamos orar ao Senhor? Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua casa mais uma vez para aprender as lições da Tua palavra. Sabemos que nossa comunhão em casa é muito importante e que isso daqui é apenas uma complementação, Senhor. Por isso, ó Deus, venha a nós mais uma vez e fala ao nosso coração. Sabemos que o Senhor já está aqui desde os hinos, sendo louvado, glorificado, porque o Teu nome é exaltado, Senhor. E estamos aqui para ouvir atentamente a Tua voz. Que o Senhor possa nos ensinar neste último domingo, esse último culto que teremos nesse ano, sobre as lições que temos que aprender do Calvário. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Pronto, olha só, eu vou ler alguns versos aqui, começando a partir do verso 33. Olha só o que diz. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Agora o verso 39 em diante. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Mas tu, o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe o outro, porém, o repreendendo, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Vocês perceberam que eu li aqui na versão como deveria estar traduzida, né? Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Isso porque a gente não pode ler da outra forma, porque tem uma série de problemas. Pronto, aqui eis o texto, irmãos. Eu gostaria de trabalhar esse texto aqui, principalmente relacionado ao santuário celestial. Vocês sabem que Jesus Cristo, quando veio à Terra, o ápice do plano da redenção era ele morrer na cruz. É o clímax, é o ponto mais alto. E essa parte do plano da redenção era muito importante, porque sem ela não haveria Jesus no santuário celestial. Agora uma coisa interessante, curiosa. A gente vai estudar Hebreus esse trimestre, e eu quero que vocês reparem uma coisa. Paulo, quando escreveu sobre o santuário celestial, ele não menciona pátio, ele só menciona santo e santíssimo. O que me fez indagar quando eu li o livro de Hebreus. Eu falei, mas onde está o pátio? Porque quando foi revelado o santuário celestial para Moisés, segundo o Êxodo 25, verso 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo esse santuário que Deus mostrou celestial, Moisés construiu um pátio. E nesse pátio nós sabemos que tinha dois objetos, a bacia e o altar de holocausto. Porém, quando nós vamos para o livro de Hebreus, Paulo fala só do santo e do santíssimo. E eu ficava me perguntando,
Mas se o santuário um é cópia do outro, cadê o pátio do santuário celestial? E eu descobri que o pátio é a terra. É exatamente aquele local onde Cristo morreu. Aí eu fiquei me indagando, mas se for esse o local, tem que ter os 5 elementos que tinham no pátio. Porque vocês sabem que tinham 5 elementos no pátio, né? Primeiro, os pecadores, o sacrifício, tinha também o sacerdote, o altar de holocausto e a bacia. Então tinha que ter esses 5 elementos no pátio. Irmãos, é surpreendente, sabe por quê? Porque o altar de holocausto foi a cruz. Os pecadores estavam lá gritando crucificam. Tínhamos 2 sumos sacerdotes presentes. Tínhamos também a bacia, o cordeiro, que é o sacrifício, Jesus, e a bacia. Eu fiquei perguntando, o que Pilatos fez antes de crucificar Jesus? Tragam água para que eu lave a mão na bacia. Então, de fato, o pátio do Santíssimo, ou o pátio do santuário, foi aqui, na terra. E daqui, Jesus partiu, depois de ressurreto, para o santuário celestial. E sabe o que é mais interessante? Nós temos 3 grupos de pessoas, de religiões famosas e, até hoje, famosas, que são os judeus, os evangélicos e nós, adventistas. Os judeus, irmãos, eles ficaram presos no pátio. Até hoje eles não aceitam Jesus como Salvador. E, pasmem, eles estão procurando construir um 3º templo para sacrificar. Estão nos preparativos da construção de um 3º templo para sacrificar. Por quê? Porque estão presos no pátio. Só que Jesus não está mais no pátio. Ele já saiu do pátio, foi para o santo e depois passou para o Santíssimo. Nós sabemos disso. Só que os evangélicos ficaram presos no santo. Os cristãos da igreja primitiva, eles acompanharam Jesus nesse movimento. E Paulo escreve isso e nós vamos recapitular isso em Hebreus durante esse semestre todo. Os cristãos da igreja primitiva sabiam que havia um advogado no santo lugar intercedendo por eles. Só que Jesus não está mais lá. Jesus passou por Santíssimo em 1844. E quem ficou preso no santo? Os evangélicos, que até hoje não compreendem essa verdade e acham que é uma doutrina somente adventista, quando o adventismo fala sobre juízo investigativo. Por quê? Porque a base do juízo investigativo é a passagem de Jesus do santo para o santíssimo. E até hoje os evangelhos estão presos no santo. Quem foi o único povo que entrou com Jesus Santíssimo hoje? A igreja adventista do 7º dia. É a única igreja que crê na doutrina do juízo investigativo e que está com Jesus, ciente que ele está no Santíssimo. Ciente que ele está no Santíssimo lugar, executando um juízo investigativo, como diz 1 Pedro 4,17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se começa primeiro por nós, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho? Então, todos nós estamos com Cristo no Santíssimo. Agora, por que eu estou falando de santuário? Por que eu estou falando sobre essas questões? Porque quando Jesus Cristo morreu, o ladrão da cruz, aquele que esteve ao lado de Cristo, interessante, ele foi o único que conseguiu compreender essas verdades. De que Jesus não era um homem comum. E sabe o que é mais interessante? As lições que nós vamos aprender com o ladrão da cruz. E eu gostaria de estudar isso no contexto de Laodiceia, porque nós vivemos no tempo de Laodiceia. E nós vamos poder descobrir se o ladrão da cruz era laodiceano ou não. Olha só, a primeira lição que ele nos dá. Essa primeira lição está no verso 39. Acompanhem só. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. 40. Respondendo o outro, porém, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estamos sob igual sentença? Então, o ladrão da cruz, ele tomou a posição. Se lembra qual a advertência que Cristo faz para a Laodiceia? Porque não é quente nem frio, mas é morno. Estou a ponto de vomitar-te. Nesse sentido, o ladrão foi quente ou frio? Quente.
O ladrão foi quente, ele tomou uma posição ao lado de Cristo, e a posição correta. Mas Deus, ele é tão radical nessa posição dele, que ele chega a dizer, olha, eu preferia que vocês fossem frios ou quentes. Morno não. Por que morno não? Porque quem está morno está vivendo uma vida dupla, não sabe o que quer. E está vivendo a ilusão de que um dia vai ver Jesus voltar e vivendo uma vida dupla. Cristo não quer que nós vivamos uma vida dupla. Ele quer que a gente tome uma posição ao lado dele. Ou com ele ou sem ele. É o que ele quer. Não a vida dupla. Ou seja, a mornidão é um tipo de vida dupla. Você lembra de Israel? Israel vivia uma vida dupla. Por quê? Porque de um lado ele tinha um altar para o Senhor, só que de outro ele tinha um altar para Baal. Aí chegou um dia Elias e falou com eles, até quando vocês vão ficar cocheando, vagando entre dois pensamentos? Se é Deus, o Senhor, serviu. Se é Baal, serviu. Olha que posição radical. Se é Baal, sirvam a Baal. Mas não fiquem nessa posição, Baal, Deus, não. Decidam. E o povo ficou quieto. Então houve toda aquela cena daquele sacrifício que Deus mostrou seu poder para mostrar para o povo quem ele era. Para que o povo assim pudesse tomar uma decisão. Que só o Senhor é Deus. Então, essa é a primeira lição que o ladrão me traz da cruz. Ele tomou uma posição e ele foi firme naquilo que ele acreditou. Segunda, ele enxergou Jesus como Deus. Olha que coisa interessante. O verso 40 mesmo está escrito isso. Repreendendo, disse, né? Nem ao menos temes a Deus estando sobre igual sentença? Sentença de quem? De Deus. Vocês não temem a Deus estando sobre a mesma sentença de Deus? Vocês estão notando que o ladrão acabou de reconhecer que Jesus é Deus? Olha, você não teme a Deus estando sob igual sentença de Deus. Eu fiquei, um ano só meditando sobre esse texto e pensando, nossa, coisa fantástica. Ele conseguiu ver o que ninguém via. E Jesus não estava ao redor com muitos anjos resplandecendo naquele momento. Ele estava no pior cenário da vida dele, que era a cruz. O corpo dele estava todo dilacerado, ele estava com o sangue escorrendo de todos os lados. E aquele ladrão disse que Jesus é Deus naquela situação. Isso me dá uma lição muito profunda. Sabe por quê? Porque eu vejo que quando Cristo ele fala para Laodiceia, fala para comprar de Laodiceia, compre ouro refinado para te enriqueceres. E sabe o que Ellen White diz que é esse ouro? A fé. A fé é esse ouro refinado que Deus quer que nós compremos. E assim como esse ladrão, a gente também pode enxergar Cristo. Porque ele enxergou a Cristo pela fé, irmãos. Ele conseguiu ver Jesus como Deus pela fé. Isso foi incrível, porque, sinceramente, ninguém estava enxergando Cristo daquela maneira. Ninguém estava vendo Cristo como Deus naquela hora. Nem os seus apóstolos estavam vendo Jesus como Deus naquela hora. Mas esse ladrão, ele viu. Porque ele olhou pelos olhos da fé. E essa lição também ele deixa para a gente. Olhe a Cristo pelos olhos da fé. Sabe por quê? Porque muitas vezes problemas virão. Problemas virão sobre você, sobre mim. E vai necessitar que eu pare de olhar a circunstância que o problema me trouxe e eu olhe para Cristo pela fé. Amém? Porque ele está lá. Não pendurado no madeiro, mas num trono majestoso, rodeado de querubins e serafins que o adoram dia e noite. É o Deus Todo-Poderoso. E ele está atento a cada um de nós. Então, pela fé, nós devemos fechar os olhos para a circunstância e olhar para Cristo. Terceira lição. Ele não enxergou somente Cristo como Deus, mas ele também enxergou como Rei. Olha o que ele diz aqui no verso 43 ao 42. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu... Se ele tem um reino, ele é o quê? Se ele tem um reino, é rei. Olha que coisa impressionante.
Jesus estava rodeado de súditos naquela hora? Ele estava com a coroa na cabeça, uma coroa de ouro, não de espinho? Ele, por acaso, estava com um palácio, dentro de um palácio, quando o ladrão o reconheceu como rei? Como Jesus estava, irmãos? Ele estava sangrando, como eu estava dizendo. A coroa que ele tinha era de espinhos. E foi uma coisa tão tremenda, porque quando colocaram a coroa, bateram com a caniço, porque a coroa fincou na cabeça dele. Saiu sangue aqui, por todos os lados na cabeça. Ele estava na pior condição. E somente pela fé e pelo Espírito Santo que esse ladrão conseguiu reconhecê-lo como rei. Porque ele não estava com súditos. Mas o ladrão disse, lembra quando vieres no meu reino, teu reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino, Jesus. Sabe o que eu queria dizer? Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como rei. As pessoas podem estar aqui vendo você ferido, dilacerado, seu corpo está todo ensanguentado, você está com a coroa de espinhos. Mas eu enxergo o Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor é rei. Portanto, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Porque eu quero fazer parte desse reino. Salva-me, Senhor, para o teu reino. Era isso que ele estava querendo dizer. Mais uma vez, isso é impressionante. Olha o que Ellen White diz. Para a igreja de Laodiceia, Cristo diz, aconselho que compre de mim colírio para os olhos, para ungir os olhos. Ellen White diz que esse colírio é o Espírito Santo. O ladrão da cruz, iluminado pelo poder do Espírito Santo, conseguiu enxergar Jesus como rei. Essa não é uma visão natural, porque todos lá estavam tendo uma visão natural. Jesus era somente um homem crucificado. Para muitos, um criminoso, que estava morrendo por uma sentença justa. Mas esse ladrão foi tocado pelo Espírito Santo. Se converteu naquele momento. E viu Jesus quem realmente Jesus era. Essa é a terceira lição que o ladrão na cruz nos dá. Mas ele também nos dá uma quarta lição. Sabe, irmãos, ele enxergou Jesus como Salvador. Porque, como eu disse, o que ele está querendo dizer para Jesus é salva-me para o teu reino. E essa deveria ser a nossa oração constante. Salva-me, Senhor Jesus, porque se depender de mim eu pereço. Salva-me para o teu reino, como o Senhor fizesse com o ladrão da cruz. Salva-me, porque não há nada de bom em mim. Nós não somos diferentes do ladrão da cruz, irmãos. Nossos pecados, nossas maldades, tudo aquilo que os nossos pensamentos geram, tudo aquilo que nós pensamos, isso tudo são testemunhas contra nós no juízo de Deus. Mas como ladrão, nós também podemos falar, Senhor, salva-me para o teu reino. Salva-me para o teu reino. E o que Jesus diz para ele? Em verdade, te digo hoje, estarás um dia comigo no paraíso. Você vai estar comigo no paraíso. Sabe o que Jesus estava fazendo? Pelo poder dos méritos dele, ele estava justificando esse ladrão. Ele estava colocando as vestes de justiça dele nesse ladrão. Por isso que nós, como igreja, cremos que o ladrão da cruz foi salvo. Porque Cristo intercedeu por ele. E Cristo, com os méritos do seu sangue, bem naquele momento, e o ladrão estava nos últimos segundos da vida dele, Cristo conseguiu salvar aquele ladrão. E um dia nós o veremos. Amém? Nós poderemos ver esse ladrão no céu. Alguém que foi salvo por Cristo nos últimos segundos do segundo tempo. E conseguiu a salvação, não porque ele é bom, não porque ele merece, porque ele devolveu o dízimo, porque ele se batizou. Não, porque não teve tempo de fazer nada disso. Mas porque os méritos de Cristo cobriram todos os pecados dele. E esses mesmos méritos que cobriram os pecados do ladrão da cruz são os méritos que cobrem o teu e o meu pecado. Amém? Por isso nós não temos motivo para desistir. Olha para o ladrão da cruz. Olha o exemplo que ele nos dá. Como ele foi firme, como ele decidiu. E só para terminar, Ellen White diz que as vestes que
Senhor Jesus Cristo. Ele aconselha que Laodiceia compre veste para cobrir a sua nudez. São a justiça de Cristo. Essas são as vestes que Cristo quer nos ver vestidos diariamente, com a sua justiça. Por quê? Porque nossa justiça é trapo de imundícia. Nada do que fizermos vai ser bom o suficiente, a não ser que os méritos de Cristo cubram os nossos pecados. E assim, não por nós, mas pelos méritos dele, possamos praticar as obras em nome de Jesus Cristo. Somente em nome de Jesus Cristo, toda obra que nós praticarmos será aceitável a Deus, porque Deus considerará a obra praticada pelo seu próprio Filho. Nós somos salvos por causa de Cristo. Estaremos no céu por causa dele. Sem ele, nada podemos fazer. Então, a minha mensagem hoje para vocês é que vocês sigam esse exemplo do ladrão da cruz. Que possam clamar para o Senhor pela salvação. Que possam reconhecê-lo como Deus Todo-Poderoso, como Salvador e principalmente como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Que Deus possa ser grandemente engrandecido por cada um de nós, pela bênção que foi Jesus Cristo ter morrido por nós. E nós nunca esqueçamos desse sacrifício, em nome de Jesus. Vamos cantar agora o mesmo hino, 62, Monte do Calvário, para terminarmos.